muito antes da cruz, antes dos milagres, antes mesmo do batismo nas águas do Jordão, Jesus já caminhava por entre véus invisíveis, em reinos onde poucos ousaram pisar. Mas há um mistério no âmago de sua história que raramente é contado. Algo que vibra nas entrelinhas do tempo. Um segredo sussurrado pelos ventos do deserto, guardado em silêncio pelos monges e ocultado pelas instituições por séculos. 12, aos 30 anos. A Bíblia silencia. 18 anos mergulhados na penumbra dos arquivos não contados. Um vácuo de tempo que desafia historiadores, teólogos e buscadores da verdade. Onde esteve Jesus durante todo esse tempo? Com quem aprendeu? O que viveu? Quais foram as revelações que moldaram sua alma antes de surgir como um Messias? E se a verdade estiver escondida entre pergaminhos antigos, em bibliotecas perdidas nos Himalaias, ou nos cânticos secretos de comunidades isoladas nos desertos da Palestina e do Egito? Prepare-se para mergulhar em uma jornada mística que transcende os limites da religião e do dogma. Uma viagem profunda pela vida oculta de Jesus Cristo, o homem, o iniciado, o mestre da consciência. O que você está prestes a ouvir pode transformar para sempre sua visão do Cristo. A Bíblia menciona Jesus aos 12 anos, no Templo de Jerusalém, debatendo com mestres e surpreendendo-os, doutores da lei. Depois, o reencontramos aos 30, sendo batizado por João Batista, iniciando sua missão pública. Mas e o intervalo? 18 anos de silêncio. Esses são os chamados anos perdidos de Jesus. E nesse silêncio, muitos ouvem um chamado. Em 1887, um pesquisador russo chamado Nicholas Notovitch viaja até o mosteiro de Hermes, em Ladakh, na Índia. Lá, ele afirma ter encontrado registros sagrados sobre um homem chamado Issa, um mestre ocidental, que teria vivido entre os budistas e hindus, estudando suas doutrinas e pregando o amor universal. Segundo os monges, Issa era um ser iluminado, que percorreu Índia, Nepal e Tibete. E as semelhanças com os ensinamentos de Jesus são impressionantes. Amor ao próximo, disapago material, elevação da consciência, busca pelo reino interior. Seria Jesus o mesmo Issa dos manuscritos tibetanos? Teriam seus ensinamentos raízes orientais, muito antes de serem conhecidos no Ocidente. Mas essa não é a única trilha que aponta para a formação mística de Jesus. No coração do deserto da Judéia, florescia uma comunidade conhecida como os essênios. Místicos, profetas, curadores, guardiões da sabedoria ancestral. Viviam em retiros, longe da sociedade corrompida. Estudavam os ciclos da natureza, o poder da palavra, a medicina da alma. João Batista era um deles, e muitos acreditam que Jesus também foi iniciado entre os essênios. Mas essa não é a única trilha que aponta para a formação mística de Jesus. Ali, entre pergaminhos e silêncio, ele teria aprendido a arte da cura energética, a meditação como instrumento de elevação, a simbologia oculta das Escrituras. Textos conhecidos como o Evangelho Essênio da Paz descrevem práticas de comunhão com os elementos água, ar, fogo e terra. Jejum sagrado, banhos de luz solar e união com o espírito da Mãe Terra. Jesus, segundo esses ensinamentos, não apenas curava os corpos, ele despertava almas adormecidas. Era um alquimista espiritual, um mestre do invisível. No Egito Antigo, existiam as escolas de mistério, centros de iniciação espiritual, onde os sacerdotes preparavam os escolhidos para a transcendência. Ali, os candidatos eram conduzidos a rituais simbólicos de morte e renascimento. Passavam dias em silêncio, imersos nas câmaras das pirâmides, confrontando seus maiores medos, dissolvendo o ego,
renascendo como novos seres. Há estudiosos que afirmam: Jesus foi iniciado nas câmaras ocultas da grande pirâmide de Gizé. Foi ali que teria vivenciado a noite escura da alma, a travessia interna, a comunhão com o divino. Ali, aprendeu o silêncio absoluto, o desapego total, a rendição ao Espírito. E quando emergiu, não era apenas um homem, era um canal da fonte, um emissário da consciência. É com esse acúmulo de vivências, com esse compêndio de sabedorias místicas, que Jesus inicia sua missão. E quando diz: vós sois deuses, o reino está dentro de vós, ele não fala em metáforas. Ele revela um segredo, uma verdade esquecida. Essas palavras tão poderosas aparecem nos chamados evangelhos gnósticos, textos suprimidos por séculos. O evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe ou de Maria Madalena. Neles, Jesus não impõe crenças, ele guia a experiência direta do divino. Fala de estados elevados de consciência, de unidade com o todo, de despertar espiritual. E Maria Madalena não era apenas uma pecadora redimida, era sua confidente, sua discípula mais elevada, aquela que compreendia seus mistérios mais profundos. Por que essa visão foi apagada? No ano 325, no Concílio de Nicéia, textos foram escolhidos e outros silenciados para sempre. A verdade interior foi trocada por ritos externos. O templo vivo foi substituído por paredes de pedra. O Cristo vivo foi convertido em ícone distante, mas a chama nunca se apagou. Ela arde nos corações que buscam além da superfície, nos que ouvem o chamado do invisível, nos que pressentem que há mais, muito mais. Jesus não veio apenas para morrer por nossos pecados, ele veio para mostrar como viver em verdade, em luz, em espírito. Sua vida mística é um mapa, sua travessia, um convite. O Cristo não é um nome, é um estado de ser, é a centelha que habita cada um de nós, aguardando o despertar. E como ele mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.